Também, bom dia. Acho que sou eu agora, né? Abri o microfone. Sim, Joia, maravilha. Graça e paz de Jesus a todos. Para mim é um privilégio poder passar essa manhã aqui, ainda que seja a parte derradeira da manhã, né? Respeitando aí o horário de despertar de todo mundo, mas Pastor Jaziel, quando me fez o convite, alguns meses atrás, na verdade, o Coronel não tinha entrado em cena ainda, e o plano era a gente estar aí com vocês em Arujá mesmo, né? Ah, eu tinha até me programado com minha família aqui, minha família tinha até ficado empolgada com a ideia de visitar Arujá e tal, passar um dia fora, mas infelizmente veio a pandemia, a gente teve que restringir até mesmo a duração do encontro aqui, porque ninguém aguenta ficar olhando para a tela muito tempo. Mas quando eu vi que foi o pastor Jaziel que fez o convite, eu tive muita dificuldade de recusar. Falei, não, vamos lá, porque deve ser coisa boa mesmo. Então, tudo isso para dizer que para mim é um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E o assunto de hoje são as tentações de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, né? Eu escolhi essa passagem aqui para nossa devocional porque na verdade, ela tem grande importância, né, na minha jornada teológica. Ao contrário do que é o caso aqui com provavelmente todos, né, para não dizer todos, talvez a grande maioria, eu não nasci num lar evangélico, né, e eu fui salvo pelo Senhor ali no ano de 2001. Então, ainda não tem 20 anos de convertido, né? E a história é muito longa, né, de como eu vim a conhecer o Senhor e tudo mais, ou de como ele veio a me encontrar. Mas uma das coisas que mais marcaram ali o começo da minha caminhada foi um troço chamado as 4 leis espirituais. Eu tenho certeza que todos aqui estão familiarizados com que são as 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais se propõem a basicamente resumir o evangelho, né? Em 4 pontos, né? Deus tem um plano maravilhoso para você, o pecado te separou de Deus, depois veio Jesus resolver o problema do pecado, e agora você pode ter um relacionamento com Deus graças a Jesus, né? E assim, as 4 leis espirituais foram muito úteis na minha fase inicial de conhecer, de entender exatamente o que é o evangelho, o que Jesus veio de fato fazer por nós. Mas conforme eu fui caminhando com o Senhor depois da minha conversão e conforme eu fui lendo as escrituras, me aprofundando um pouco mais no conhecimento dessa história, né? Eu comecei a perceber que as 4 leis espirituais eram tanto limitadas para explicar a razão de ser de Jesus ter vindo, na verdade, né? E eu comecei a perceber que nós evangélicos, nós estamos muito acostumados a simplesmente reduzir a significância do ministério de Jesus somente à sua morte na cruz, né? Agora, antes de mais nada, deixa eu esclarecer aqui que a morte de Jesus é de importância primordial, né? É assim, ninguém está discutindo a potência, a importância e o poder da morte de Cristo na cruz por todos nós. O problema é que quando a gente focaliza ou talvez reduz a significância do ministério de Jesus inteiramente à sua morte, como faz, ainda que indiretamente, as 4 leis espirituais, por exemplo, o problema é que a gente fica com algumas perguntas no ar, né? Por que então que Jesus viveu? Né? Se o ponto da missão de Jesus era simplesmente morrer, por que cargas d'água ele viveu até sua fase adulta? Né? Parece até, dentro desse raciocínio, que a vida de Jesus é um tanto irrelevante até, né? E o outro problema é que se a gente não entende a vida de Jesus, esse que é o X da questão, a gente não entende a relevância da sua morte. Porque, segundo os evangelistas, a morte de Jesus, a sua significância está intimamente conectada e atrelada àquilo que Jesus veio realizar em sua vida. Então, a vida e a morte de Jesus estão intimamente conectadas, assim como a vida e a morte de Jesus estão intimamente conectadas à própria ressurreição. Então,
por que que eu acho interessante a gente, sempre que tem oportunidade, se lembrar da importância da vida de Jesus e, dentro da vida de Jesus, das próprias tentações pelas quais ele passou? Porque a gente só consegue entender a potência da morte dele quando a gente entende o sentido das coisas que ele de fato fez e pregou enquanto vivo. Em outras palavras, a cruz é boa notícia porque aquilo que antecede a cruz na vida de Jesus é boa notícia também. Então, o intuito do tempo que a gente vai passar junto aqui hoje é simplesmente focar na importância das tentações de Jesus, para de alguma maneira a gente lançar luz aí, né? Elucidar, iluminar um pouco melhor, talvez refrescar a memória, porque provavelmente muito do que vai ser falado aqui os irmãos já sabem, né? Mas é sempre bom a gente refrescar a memória para a gente se lembrar daquilo que torna a cruz de Cristo de fato boas novas. Então, eu vou gastar aqui em torno de 50 minutos, 1 hora, né? Já que se trata de uma devocional, vai ser uma devocional um tanto extensa, né? 50 minutos, 1 hora é o tempo que o pastor Jaziel tinha passado para mim. E eu vou, basicamente, nesse tempo, dar uma exposição aqui das tentações que Jesus passa, principalmente conforme o evangelista Mateus nos conta, né? E a ideia é que depois, no final das contas, a gente tenha um tempo para bater um papo, na verdade, né? Até porque eu estou olhando aqui na câmera, nos perfis aqui, nas imagens, eu acho que eu estou certo em supor que eu sou o mais novo aqui, né? Então, eu não seria tolo a ponto de só eu falar e também sair daqui sem absorver pelo menos um pouquinho da sabedoria e da experiência do restante do grupo. Então, a ideia é trazer algumas observações expositivas do texto, aquilo que o texto de Mateus está querendo dizer, e no final a gente tentar aplicar, trocar algumas ideias, principalmente nesse tempo tão esquisito que a gente tem vivido de pandemia, né? Eu queria também absorver e ouvir um pouco da sabedoria dos irmãos. Tá? Então, na verdade, eu queria pedir para alguém fazer a gentileza de ler a passagem de Mateus 4, do verso 1 a 11, antes da gente, de fato, iniciar a nossa reflexão aqui. Alguém poderia fazer essa gentileza de ler o texto de Mateus 4, do verso 1 ao verso 11, que é o texto que relata sobre a tentação de Jesus ali em Mateus? Posso sim. Obrigado. Mateus 4, 1 a 11. 1 a 11. Só um instante. Que aqui agora eu tenho que pegar a Bíblia de papel, senão vai sumir o rosto. Estou mais pegando aqui a de papel, porque estou aqui na virtual, mas fica mais fácil. 4 de? 1 a 11. Vamos lá, então. A versão que eu estou lendo aqui para os irmãos saberem é a NVI, que eu estou usando essa daqui, né? É a Bíblia arqueológica. Alguns irmãos podem achar a versão um pouco diferente. Mateus 4, de 1 a 11, fala o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Não há 11, né? Vamos Até lá. o 11, sim. Então o diabo o levou à sua santa cidade, colocando-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Disse-lhe: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito:
adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém. Obrigado, irmão. Olha só, então vamos lá. Essa passagem aqui que nós acabamos de ler faz parte do início da salvação que Deus começou a realizar definitivamente em Jesus. Então os evangelhos se propõem a narrar como é que a longa história da salvação de Deus, que começa lá atrás, inclusive no livro de Gênesis, culmina e de fato se realiza definitivamente na pessoa de Jesus. Só que a questão é que, embora muitos de nós, né, possamos estar aí um tanto familiarizados com essas boas novas, nós precisamos notar que Mateus deixa muito claro que o momento em que Jesus entra em cena é realmente o ponto culminante das intervenções divinas em direção à humanidade. Então, trocando em miúdos, uma coisa que a gente muitas vezes se esquece, mas que é absolutamente essencial a gente manter em mente, é que quando os evangelistas falam dessa figura chamada Jesus de Nazaré, eles têm muito cuidado, são muito intencionais em dizer que esse Jesus está em ampla continuidade com todo um contexto. E esse contexto é a longa história que começa lá em Adão e Eva, passa por Israel, passa por Abraão antes, depois culmina em Israel, e que eventualmente termina no exílio. Entender isso é importante, porque se a gente não perceber essa continuidade entre o evento Cristo, entre a figura de Jesus, a sua missão, e o contexto onde isso acontece e a narrativa a qual a figura de Jesus e a sua missão pertencem, a gente jamais vai entender a razão de Jesus ter passado por o que ele passou na história que nós lemos hoje. Por quê? Como é que Mateus começa o seu relato? Aqui é uma observação, talvez um parêntese aqui importante, né, do ponto de vista hermenêutico, é que a gente tem essa tendência, eu não sei porquê, muitos de nós, né, evangélicos, nós temos essa tendência de ler os evangelhos como se os evangelhos fossem simplesmente materiais arqueológicos que a gente precisa ser escavado, que a gente precisa escavar para tentar reconstruir o que, entre aspas, de fato aconteceu na história. Mas a verdade é que a inspiração divina e aquilo que, de fato, os evangelhos se propõem a comunicar para nós em termos de teologia, está na própria perspectiva que cada um dos evangelistas nos apresenta sobre a figura de Jesus. Então, se a gente quer entender, por exemplo, por que Jesus precisa passar pelas tentações aqui em Mateus 4, a gente não deve abstrair, tentando, sei lá, interpretar essas coisas do ponto de vista meramente filosófico, no sentido abstrato, né? Nem tampouco tentando discernir o que de fato aconteceu ali na história, que roupa Jesus estava usando, o comprimento do cabelo dele. Na verdade, se a gente quiser entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa localizar essa história dentro do enredo mais amplo do próprio Evangelho de Mateus. A gente precisa entender como é que Mateus, como este que relatou esses fatos, constrói e ordena os eventos de maneira que ele nos ajuda a interpretar o sentido dessas coisas que aconteceram. E se a gente fizer isso, a gente vai perceber que Mateus começa o seu relato com uma genealogia, olha só, né? Ele começa o relato de Jesus com a linhagem dele. Só que o detalhe aqui é que a maneira como Mateus nos oferece a própria genealogia de Jesus sugere que Mateus não tem meramente interesse de nos dar, digamos assim, uma justificação meramente da linhagem, ele não quer dar simplesmente um relato, ele não quer fazer simplesmente um relato jornalístico da família de Jesus. Na verdade, a intenção de Mateus é mostrar de forma muito clara que Jesus é ninguém menos que o cumprimento de duas promessas que Deus tinha feito ao seu povo lá no Antigo Testamento. Então, de um lado, a gente vê essa preocupação de Mateus na genealogia de Jesus, de nos dizer que Jesus é o cumprimento da promessa de que Deus haveria de governar toda a terra por meio de um descendente de Davi. Lembra lá de 2 Samuel capítulo 7, que Deus faz um pacto com Davi e diz que nunca faltaria um descendente dele no trono de Israel e que
por meio desse descendente, a realidade do governo, do reinado de Deus sobre toda a terra, que sempre foi a vocação de Israel, e, na verdade, sempre foi a vocação de Adão e Eva, mas que Adão e Eva deixaram esse bastão cair, né? Então, Jesus é esse que vem cumprir esse pacto, essa vocação, essa promessa que Deus havia firmado ali, esse pacto que Deus havia firmado com Davi. E de outro lado também, Mateus diz que Jesus veio cumprir a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por meio de quem? Por meio da descendência de Abraão. É por isso que o primeiro verso ali do Evangelho de Mateus, a gente vê a afirmação de que Jesus é o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Isso é relevante dentro do enredo bíblico aqui, porque essas duas promessas que Deus faz, tanto para Abraão como também para Davi, eventualmente, essas promessas estão diretamente ligadas à solução que o próprio Deus havia proposto lá no Jardim do Éden ao problema do pecado. Então vocês vão se lembrar de que lá em Gênesis 3, quando a humanidade, representada por Adão e Eva, decidem seguir o caminho da autonomia em vez de seguir o caminho da confiança em Deus, a ironia ali é o seguinte, né? Em Gênesis 3, é que a humanidade havia sido de fato criada para ser conhecedora do bem e do mal. A questão é que o caminho para isso era o relacionamento com Deus, era a confiança e a dependência em Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, representava a possibilidade de conhecer o bem e o mal de forma autônoma. E o que acontece quando Adão e Eva seguem o caminho da autonomia é que o caos invade o cosmo, a morte passa a governar sobre a humanidade, e céus e terra, portanto, precisam entrar numa espécie de quarentena. A presença de Deus não pode mais habitar no cosmo. Essa é a ideia da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Eles não podem mais entrar na presença de Deus, né? E, consequentemente, o plano original de Deus, lá de Gênesis 1 e 2, de habitar no cosmo junto com a humanidade, precisa entrar numa espécie de quarentena, de pausa, né? Quando, porém, Deus chama Abraão, lá mais adiante no livro de Gênesis, eventualmente formando Israel a partir dos descendentes de Abraão, dando a lei para eles, e lá na frente firmando um pacto com o rei Davi, a gente nunca pode perder isso de vista. Uma coisa está enganchada na outra, de maneira que a promessa pela vida de um descendente de Davi está em continuidade com a promessa que Deus faz, que daria um descendente a Abraão, que por sua vez se coloca como uma resposta de Deus ao problema originado em Gênesis 3. Só que uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui é que Jesus veio cumprir essas duas promessas que Deus faz a Abraão e que Deus faz a Davi, do contexto em que nenhum outro personagem da história de Israel foi capaz de fazer isso com perfeição. Ora, qual que foi a promessa que Deus tinha dado para Abraão? Por meio do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso aqui é uma espécie de resolução ou de reversão daquele problema que havia sido originado em Gênesis 3. O problema é que, conforme a gente vai lendo a história do Antigo Testamento, a gente vê que, embora tenham acontecido ali episódios bem-sucedidos, de maneira geral, os israelitas, eles constantemente, consistentemente, acabaram repetindo, trilhando o mesmo caminho, seguindo os mesmos passos de Adão e Eva. Então, quando Israel recebe a aliança lá em Êxodo 19, que Deus fala, olha, essa aliança tem esse sentido, esse propósito, vocês vão ser uma nação, um reino de sacerdotes perante as demais nações, né? O que acontece, porém,
E aqui a gente vê uma continuidade, inclusive, com a promessa que Deus faz a Davi, né? Mas o que a gente vê ao longo da história dos israelitas é que os israelitas decidem se parecer muito mais com as nações em seu redor do que com o próprio Yahweh, com o próprio Deus que havia os tirado da opressão do Egito, né? Então, quando Mateus nos apresenta a genealogia de Jesus, ele está nos dizendo essas duas coisas, de que Jesus é o cumprimento dessas duas promessas que Deus fez, tanto a Abraão como a Davi, mas ele também está nos lembrando de que Jesus precisava ser essa pessoa que cumpriria essas duas promessas, porque ninguém antes dele foi capaz e nem estava em condições de cumprir essas duas promessas. Tá? É por isso que, ao mesmo tempo em que a genealogia que Mateus nos oferece começa em Abraão e depois passa por Davi, ao mesmo tempo ela termina também no exílio. Ela pressupõe um exílio. Lembra da genealogia de Jesus ali em Mateus? 14 gerações separando Abraão de Davi, Davi do exílio e do exílio até Jesus. Isso é importante porque o exílio, pessoal, dentro do enredo bíblico, não é nada mais do que o repeteco do primeiro exílio que acontece na Bíblia. E qual é o primeiro exílio que acontece na Bíblia? Quando é a primeira ocasião em que alguém é expulso da presença de Deus? A presença de Deus precisa se separar da humanidade. É Gênesis 3. Então, o exílio nada mais é do que o repeteco do primeiro exílio de Gênesis 3. E o ponto, portanto, que Mateus está enfatizando aqui é que quando Jesus entra em cena num contexto em que as coisas, apesar da longa história que a gente vê no Antigo Testamento, as coisas não saíram muito do lugar de onde Adão e Eva tinham nos deixado, a despeito de séculos e séculos de história. É por isso que quando o anjo aparece para José, né, lembra da história ali em Mateus que José fica sabendo que a Maria está grávida do Espírito e ele faz o que todos nós faríamos, né? Ele não acredita e ele basicamente, só que sendo um homem justo, piedoso, ele não quer humilhar, envergonhar, expor a Maria, ele pretende largar dela, né? Mas aí o anjo aparece e diz, não, isso aqui é verdade, né? E ali o anjo instrui José a dar o nome ao bebê de Jesus. E aí a explicação que o anjo dá é porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por quê? Porque o seu povo voltou para o exílio. A história que começa em Gênesis 1 e 2 e termina em Gênesis 3, se repete no final, com o exílio. Tá? Além disso, olha só, tem outros detalhes que a gente vê nos primeiros capítulos de Mateus que sugerem, que corroboram, na verdade, tudo isso que a gente está falando. Né? O que a gente vê em seguida? Depois que Jesus nasce, os seus pais precisam, então, se refugiar com ele no Egito para se proteger do Herodes. Né? E aí, quando o Herodes morre, o anjo do Senhor instrui José e Maria a voltarem para Galileia com o menino Jesus. Só que aqui acontece uma coisa muito interessante de novo, do ponto de vista de como Mateus constrói a sua narrativa. Porque quando ele relata que Jesus e os seus pais voltam do Egito, Mateus adiciona ali um comentário que é dele, e ele diz assim, que aquilo havia acontecido para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, no caso Oséias, 2 pontos, do Egito chamei o meu filho. Tá? Isso aqui é interessante, porque no contexto da realidade do exílio, os profetas, inclusive Oséias, haviam anunciado que a ira de Deus não duraria para sempre. Ou seja, no tempo apropriado, Deus renovaria a sua aliança com o seu povo e restauraria a sorte de Israel finalmente. Agora, os profetas tinham imaginado que esse evento de restauração seria tão glorioso que a linguagem mais apropriada que eles encontraram para descrever o que aconteceria era a linguagem de um novo êxodo.
Ou seja, se a gente lê Isaías em particular, a gente vai ver que Isaías destaca esse tema de uma forma muito clara. Tudo bem, Israel vai parar no exílio por causa da sua rebeldia. No entanto, assim como Deus tinha tirado Israel do Egito no primeiro êxodo, no dia em que os planos de Deus, no dia que o tempo de Deus cumprir as suas promessas chegasse, ele faria exatamente aquilo de novo, agora restaurando Israel das garras do exílio. Então a linguagem que os profetas usam é a linguagem de um novo êxodo, para falar desse tempo da restauração, quando o reino de Deus viesse definitivamente a ser inaugurado. A questão é que esse texto de Oséias, citado por Mateus, aqui no verso 17 do verso 17 não, no capítulo 2, no verso aqui 20, cadê? Oh meu Deus, me perdi aqui. Isso, né, 15. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Se a gente voltar para a passagem lá de Oséias, capítulo 11, verso 1, a gente vai perceber que a passagem de Oséias não é uma profecia sobre o futuro. Tá? Quando Oséias está falando do Egito chamei o meu filho, no caso Deus está falando por meio de Oséias do Egito chamei o meu filho, ali é um contexto em que Deus está, como se diz, ele está denunciando a rebeldia do povo. Olha só o que eu fiz com vocês. Do Egito eu chamei vocês como um filho, tirei vocês de lá, vesti vocês, alimentei vocês, cuidei, criei vocês, mas olha só como vocês responderam a mim, né? Então, quando a gente percebe que lá no texto de Oséias não se trata de uma profecia sobre o futuro, esse negócio de do Egito chamei meu filho, isso faz a gente perguntar em que sentido Mateus está dizendo que a vinda de Jesus do Egito para a Palestina, né, para a terra, no caso, representa o cumprimento daquilo que o profeta tinha dito. Ora, a lógica é muito simples. Ao interpretar a volta de Jesus do Egito com o texto de Oséias, o que Mateus está fazendo é conectando aquilo que tinha acontecido no Êxodo e aquilo que Oséias estava recapitulando com a própria vida de Jesus. Ou seja, o que Mateus está nos dizendo é que aquilo que Deus tinha feito no passado, quando ele resgatou Israel, que representava a humanidade ali, né, a nação de sacerdotes que serviria de luz para as demais nações, no caso, né, aquilo que Deus havia feito no passado com Israel estava acontecendo de novo, mas de maneira plena, agora na pessoa desse que era o descendente de Davi e o descendente de Abraão. É que vale a pena a gente explicar aqui que o termo grego que é traduzido por cumprimento ou cumprir, né, pleroma ou plerol, é o termo, vem do grego plerol, né, o verbo plerol, eu cumpro, enfim. Só que a questão é que a tradução para o português de plerol para cumprimento não é uma tradução que encapsula o sentido real do termo, porque plerol tem essa ideia de plenificar algo. Então, quando a gente traduz por cumprir, a gente logo imagina uma predição sobre o futuro que aconteceu, ou seja, uma profecia sobre o futuro que se cumpriu. Quando o Novo Testamento usa o termo cumprimento, porém, o que o Novo Testamento tem em mente, o que os autores do Novo Testamento têm em mente, é essa ideia de que aquilo que aconteceu no passado está acontecendo de novo de forma plena. Uma correspondência histórica que está acontecendo. Então, em suma, além de nos apresentar Jesus na genealogia desse jeito, em ampla continuidade com essa história de promessa divina e de fracasso humano, né? Lá na genealogia de Jesus, Mateus também quer que nós entendamos que esse Jesus, como então que ele vem resolver o problema do exílio? Ele vem resolver o problema do exílio, ele vem resolver o problema do repeteco de Gênesis 3
completando perfeitamente, plenificando aquilo que Abraão, Davi e Israel, à semelhança de Adão e Eva, jamais tinham conseguido fazer. Jesus vem viver plenamente, ele vem plenificar a vida segundo a vontade de Deus e restabelecer definitivamente o seu reinado sobre a humanidade. À luz disso, é muito instrutivo, então, que todos os 4 evangelhos concordem sobre a importância de um cara chamado João o Batizador. Eu estou usando João Batizador de forma muito deliberada, para deixar muito claro que João não foi batista. Tá? João o Batizador. Sem a gente entender João o Batizador, ou João Batista, né, a gente não entende Jesus, de acordo com os evangelhos. Porque tanto para Mateus, como também para Marcos, Lucas e João, essa é uma das poucas coisas, né, que inclusive João concorda com os sinóticos. É impossível de se entender a potência do que Jesus veio realizar sem que antes se entenda também o papel de João Batista no plano de Deus. Porque é a partir do João Batista que a gente entende que aquilo que Deus estava prestes a realizar na história por meio de Jesus era o ponto de virada entre as expectativas de cumprimento das promessas de restauração e, de fato, o cumprimento de fato dessas promessas. Então, João Batista é descrito como alguém semelhante a um profeta muito famoso do Antigo Testamento. Os irmãos sabem aqui que João Batista é retratado, ele é caracterizado pelos evangelistas como alguém que vem na autoridade de Elias. Por isso que ele vem usando essa roupa esquisita, né? Por que ele vem vestindo pele de camelo e cinturão de couro? Porque se você olhar o relato lá nos livros de Reis, você vai ver que quem era peludo e vestia um cinturão de couro era Elias. Tá? Isso é relevante porque Elias se tornou uma figura tão importante na história de Israel que lá no profeta Malaquias, muitos anos depois que o Elias já tinha morrido, Malaquias vai falar sobre o fim dos tempos, sobre o momento em que Deus invadiria a história mais uma vez para restaurar a sorte do seu povo e, consequentemente, de toda a humanidade, de todo o cosmo, em continuidade com as promessas a Davi e Abraão. Malaquias, quando vai falar desse momento, ele anuncia que Deus enviaria antes um profeta. E Malaquias diz que esse profeta falaria e agiria segundo a mesma autoridade de Elias, para anunciar a salvação final que Deus havia reservado ao seu povo nos últimos dias. Tá? Só que olha que coisa interessante. Segundo Mateus, e de fato segundo Marcos e Lucas também, a mensagem de esperança que João Batista anunciava incluía também um chamado a uma resposta apropriada. Simplesmente ser descendente de Abraão, simplesmente ter nascido como judeu, não bastava para fazer com que alguém participasse do que Deus estava realizando. Isso é muito forte. É realmente um momento de virada, um momento escatológico que João Batista está anunciando. É por isso que quando João Batista aparece em cena lá no Rio Jordão, ele vem pregando o quê? Um batismo de arrependimento. E ele vem exortando todo o povo, inclusive aqueles que faziam parte da elite político-religiosa da sua época, todo mundo, a se prepararem para o perdão de pecados que Deus estava prestes a oferecer por meio daquele que estava para vir depois dele. E o que era, então, esse arrependimento que João Batista estava pregando para preparar o povo para a vinda desse que estava vindo depois de João Batista? Em essência, esse arrependimento não é aquela coisa que a gente faz quando a gente se esquece de levar a oferta no domingo, sabe? Aí você se lembre, se ajoelha antes de dormir do lado da cama, bate no peito e fala, Deus, eu me arrependo, me perdoa. Não tem nada a ver com isso. Arrependimento aqui pregado por João Batista, todos sabem que vem do grego metanoia,
tem essa ideia de mudança de pensamento, de atitude de direção. Mas a questão, todo mundo sabe que metanoia significa isso, mas no contexto de João Batista, a gente precisa entender que essa mudança radical de atitude, de direção de pensamento, tem o sentido específico de chamar o povo a entender que aquilo que estava prestes a acontecer em Jesus era o momento decisivo da história de todo o povo e, consequentemente, de toda a humanidade. Portanto, arrependam-se. O tempo está próximo. Aquele que está para vir é maior do que eu. Ele vai batizar vocês, tanto com o Espírito Santo, como também com fogo, dependendo de como vocês responderem. Então, esse arrependimento olha, está chegando alguém que realmente vai cumprir todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento e ele vai levar essa nossa história ao seu ponto culminante. Portanto, mudem de atitude, mudem de ideia, mudem de perspectiva em relação àquilo que vocês acham que significa ser humano e povo de Deus. É isso que significa o arrependimento que João Batista prega. E o que realmente dava peso para a mensagem de João Batista era a grandeza das realidades para as quais ele apontava. Olha só o que João Batista diz, né? Eu posso ser até mesmo um mensageiro enviado por Deus para anunciar a chegada do fim dos tempos, mas olha só, meus queridos, depois de mim está vindo alguém muito mais poderoso que eu. E ele é tão poderoso, tão grandioso, que eu não tenho dignidade nem de desamarrar a sandália dele. Tá? Eu batizo vocês com água para preparar vocês para esse dia. Mas ele não vai vir batizar com água, ele vai vir mergulhar vocês na própria presença gloriosa, na própria vida de Deus. Ele os batizará no Espírito Santo. Por que é relevante o fato de Jesus ter vindo para batizar com a presença de Deus? Porque a presença de Deus foi precisamente aquilo que foi perdido no Éden, em Gênesis 3, e no exílio. Certo? João Batista está dizendo isso, aquele que tá vindo depois de mim, ele vai resolver esse problema, ele vai resolver essa parada. Portanto, quando Jesus finalmente aparece no Rio Jordão, já está bem claro que ele possui uma autoridade absolutamente distinta. A gente não está falando de qualquer pessoa aqui. A gente está falando de alguém sem precedentes até. E, de fato, tudo aquilo que acontece no batismo de Jesus aponta para essa realidade de que Jesus é realmente o cumprimento definitivo, não somente das promessas, mas de toda a história da salvação de Deus, que ele vem escrevendo desde o começo, lá de Gênesis 1, 2 e 3. Tá? E como é que a gente sabe disso na cena do batismo de Jesus? A gente sabe disso por algumas razões. Primeiro, quando Jesus é batizado por João Batista, aliás, um detalhe interessante aqui é que no Evangelho de Mateus, quando Jesus vem ser batizado pelo João, ou batizador, né, ou João Batista, João Batista ele não quer. Os irmãos vão se lembrar disso, né? O João Batista olha para Jesus e fala assim, não, tá amarrado. Que isso? Você tá vindo ser batizado por mim? Não, para, tá tudo errado isso aqui. Eu preciso ser batizado por você. Você é o cara que tá vindo depois de mim que vai fazer todas aquelas coisas que eu falei pro pessoal que você ia fazer. E aí olha que interessante, né? Jesus olha para João Batista e ele diz o quê? Ele não repreende João Batista, mas ele diz, deixe as coisas desse jeito, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Isso aqui é um pouco intrigante. Como assim Jesus ser batizado? João Batista está pregando um batismo de arrependimento. Como é que Jesus vem se submeter a um batismo que é de arrependimento? Se Jesus não tem nada do que se arrepender? E por que isso representa o cumprimento de toda a justiça? A razão é simples. É porque Jesus, de fato, vem plerol, ele vem plenificar toda a vocação de Israel
que Israel havia deixado cair no exílio. Então ele vem reviver essa vocação, e ao reviver essa vocação, ele passa inclusive pelo batismo. Agora, tem mais. O batismo de Jesus indica muitas outras coisas. Primeiro, o batismo de Jesus indica que Jesus é aquele sobre quem o céu se abriu. Tá? Isso é importante porque no pensamento bíblico, a figura do céu, isso aqui é uma linguagem teologicamente muito profunda, não é meramente um fenômeno que aconteceu. Estava nublado e o céu se abriu. Não, a figura do céu se abrindo, no pensamento bíblico, representa a dimensão onde o domínio de Deus se manifestava. A figura do céu, né? Então, essa linguagem do céu se abrindo diante de Jesus, ou sobre Jesus, significa que ele é aquele por meio de quem a realidade do domínio, do governo de Deus sobre a terra, finalmente estava se materializando com perfeição. Jesus é aquele por meio de quem o governo de Deus, que havia sido perdido em Gênesis 3 e que havia sido perdido no exílio, estava voltando a se realizar. Onde a vontade de Deus na terra estava voltando a se expressar, só que dessa vez, perfeitamente. Relacionado a isso, quando o céu se abre, a gente vê que Jesus também é aquele sobre quem o Espírito Santo, que é a tão aguardada presença gloriosa de Deus, havia descido definitivamente. Isso tem tudo a ver com as promessas que Deus tinha feito sobre o retorno da glória de Deus ao templo. Agora a gente está vendo acontecer em Jesus. E aqui a importância disso a gente nunca pode ser subestimada, porque qual que é o maior problema de toda a humanidade ao longo de todas as eras, desde Gênesis 3? Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 5, que a morte imperou mesmo a partir de do pecado de Adão e Eva, e impera até hoje. Né? Qual que é o maior problema da humanidade? É a morte. E a morte nada mais é do que a manifestação concreta ou a consequência da separação da humanidade da presença divina. Então, o grande problema com a raça humana e com todo o cosmos, consequentemente, desde a sua expulsão do Jardim do Éden, é que nós estamos separados de Deus, né? A humanidade, de modo geral, ela não tem mais acesso à presença de Deus. O Espírito Santo descer sobre Jesus aponta para essa realidade de que essa realidade da separação começa a ser revertida, porque Jesus é aquele sobre quem o próprio Espírito Santo reside. Por isso que ele também é aquele que batiza nesse mesmo Espírito Santo. Ele é aquele que dá da vida de Deus. Eventualmente a gente vai ver que é para todo aquele que crê nele. Né? E o terceiro ponto que o batismo de Jesus nos mostra, a gente já mencionou aqui, é que precisamente porque Jesus é tudo isso que a gente acabou de mencionar, Jesus não precisa confessar nada para João Batista. É interessante, os evangelistas sempre dizem assim, que as pessoas se aproximavam de João Batista, cada um confessando seus pecados. Quando Jesus vem, ele não confessa nada. Na verdade, a única pessoa que confessa alguma coisa quando Jesus é batizado é Deus. Quando Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado, não é ele que confessa, é Deus quem confessa Jesus publicamente. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E precisamente porque Jesus é o filho amado de Deus, aquele em quem a sua presença habita, ele é o único que pode servir, portanto, como o representante ideal e definitivo agora do povo de Deus e, consequentemente, de toda a humanidade. É por isso que Jesus diz que ele precisava ser batizado para que toda a justiça fosse cumprida. Em suma, o que esses primeiros 3 capítulos de Mateus, que antecedem as tentações de Jesus, estão nos dizendo é que Jesus é esse representante perfeito de Israel e, consequentemente, da humanidade, que veio pegar o bastão onde Adão, Moisés, Davi e Israel, de modo geral, haviam deixado cair.
Jesus é esse que vem salvar os seus povos, o seu povo dos seus pecados, como disse o anjo para José, porque ele é aquele que pegou a vocação humana, onde todos antes dele haviam deixado cair. Ele pega esse bastão e ele é aquele que vem reviver essa vocação perfeitamente até o fim, cruzando a linha de chegada da justiça divina por todos. Por isso que a maneira como Mateus constrói esses primeiros, ele constrói, ele narra esses primeiros momentos da vida do ministério de Jesus, tem tudo a ver com a história do Antigo Testamento. Jesus é esse que vem desse contexto e, portanto, vai levar essa história para o seu ponto culminante. Agora, nesse momento aqui, os irmãos e as irmãs que estão me ouvindo devem ter achado que eu enganei vocês, né? Porque a gente não leu sobre a tentação de Jesus, né? O que você está falando? Você falou nada sobre as tentações de Jesus por enquanto, né? Gastamos meia hora falando do que vem antes. A gente fez isso porque se a gente não tem essas informações em mente, a gente não entende por que Jesus teve que passar pelo deserto. Por outro lado, é quando a gente tem todas essas informações em mente que fica claro a razão de Jesus ter sido levado, olha só, pelo Espírito ao deserto, logo após passar pelas águas. Você já deve ter se perguntado, que cargas... Isso aqui eu me lembro que no começo, quando eu não entendia direito o que a Bíblia dizia, né? Esse aqui era a expressão clássica que eu fingia que não estava na minha Bíblia. Meu olho piscava mais, assim, eu dava aquela piscada mais longa, porque não faz sentido. Por que Jesus é levado assim que ele que no batismo é visto ali a descida do Espírito Santo sobre ele? Por que no momento imediatamente seguinte o próprio Espírito leva Jesus ao deserto? E aqui, eu preciso confessar para os irmãos que se eu fosse Jesus, eu não iria. Se eu sou batizado por João Batista, tem uma multidão me seguindo, e meu Deus do céu, se o céu se abre sobre mim, o Espírito Santo desce sobre mim, e vem uma voz dizendo que eu sou o filho amado de Deus, sabe o que eu faço? Eu tiro uma selfie. Faço uma live naquele momento, e jogo lá, abro uma conta no Instagram e digo, vocês ouviram, né? Eu preciso repetir? Quer que eu desenhe? Vocês ouviram? Não sou eu que estou falando. Foi Deus que disse, vocês ouviram. Não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Acontece todas essas coisas no batismo e em seguida o Espírito leva Jesus para o deserto. Agora, nesse ponto aqui da nossa conversa, da nossa reflexão, já deve ter ficado muito claro na cabeça dos irmãos e das irmãs que tudo que Mateus nos apresenta sobre Jesus está ancorado na narrativa de Israel, na história da salvação de Deus já iniciada no Antigo Testamento, certo? Quando a gente vê essa sequência de eventos do batismo de Jesus e do Espírito descendo sobre ele e ele sendo conduzido pelo Espírito para o deserto, a pergunta que a gente tem que fazer então é, eu já entendi qual que é a do Mateus. Espera aí. A pergunta então é, onde que eu vi essa sequência antes? Certo? E onde que a gente já viu essa sequência antes? De alguém ser chamado filho de Deus. Os irmãos sabem, né? Que Jesus não é o primeiro na Bíblia a ser chamado filho de Deus. Sabem quem é o primeiro na Bíblia a ser chamado filho de Deus? Também não é Davi. O primeiro a ser chamado filho de Deus na Bíblia é Israel. Quando Deus chama Moisés, ele diz, vai lá para Faraó e diz o seguinte, Israel é o meu filho primogênito. Deixa o meu filho vir me adorar. Mas já que você não vai deixar o meu filho me adorar, eu vou matar o seu primogênito. É o primeiro filho, a primeira vez que alguém é chamado de filho de Deus na Bíblia é Israel. Então, onde que a gente vê alguém ser chamado filho de Deus
esse Filho de Deus passar pelas águas, depois vir a presença de Deus e deserto em seguida. No Êxodo. A gente viu isso no Êxodo, certo? A gente viu isso acontecer com Israel. Ok? O Êxodo é o evento em que Deus havia formado Israel para, em continuidade com a promessa de Abraão, remediar o problema do pecado no mundo. Israel recebe essa vocação de ser o veículo da revelação do caráter e da glória de Deus para as demais nações. E a partir disso, Deus começaria a remediar o problema de Gênesis 3. O problema é que, já que ninguém em Israel conseguiu superar o problema dessa separação de Deus e da morte, da realidade do exílio, iniciada primeiramente por Adão e Eva e repetida por Israel, Jesus então pega o bastão onde todo mundo deixou cair para reviver e cruzar essa linha de chegada em favor de todos. E é por isso que Jesus é batizado, e assim que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E é interessante, porque Jesus fica quanto tempo no deserto? Ele fica 40 dias. Por que ele fica 40 dias? Por que ele não fica 60? 60 ia ser mais poderoso ainda. Porque 40 tem a ver com 40 anos do deserto. Certo? Existe um paralelo aqui. Jesus, portanto, ele está reexperienciando a história, a narrativa de Israel. Ele está revivendo tudo aquilo que Israel viveu de forma comprimida, no caso dele. Ele está revivendo essa história para quê? Para levar essa história ao seu ponto culminante. Entender isso é muito boa notícia, porque uma vez que a experiência de Jesus está em continuidade com a experiência tanto de Israel como de Adão e Eva, aquilo que acontece com Jesus no deserto diz respeito, irmãos, a cada um de nós também. Aqui é muito importante a gente entender que Jesus é Israel, Jesus é israelita, Jesus é judeu, ele é o Messias de Israel. Só que a vocação de Israel sempre foi de representar um microcosmo daquilo que Deus sempre quis fazer na humanidade. Então, quando a gente vê Jesus indo para o deserto e revivendo a experiência de Israel, a gente precisa entender que ele, na verdade, está revivendo a experiência de toda a humanidade. Ele está representando, sim, o seu povo, mas, a partir disso, toda a humanidade. Portanto, aquilo que acontece com Jesus no deserto tem relevância para cada um de nós também, para mim e para você, porque todos nós compartilhamos da mesma condição de Gênesis 3 e do exílio. Então, tudo aquilo que eventualmente aconteceria na morte e na ressurreição de Jesus só pôde ter eficácia porque, ao passar pelo deserto da maneira como Jesus passou, Jesus viveu a vocação humana à altura daquilo que Deus esperava. E, portanto, Jesus provou de fato ser o representante que todos nós precisávamos para que o problema iniciado por Adão e Eva fosse finalmente remediado. E a morte de Jesus só teve poder para nos salvar da nossa morte, porque em sua vida Jesus passou pelo deserto sem tropeçar como todos nós tropeçamos. Por isso que Jesus precisava passar pelo deserto e por isso que as tentações de Jesus são absolutamente importantes para a gente entender o que significa a morte de Jesus. E Jesus, então, ele vence as tentações a partir da raiz. E aqui, finalmente, a gente pode estar na posição de gastar alguns minutinhos falando sobre o que acontece no deserto, nas tentações de Jesus. É muito interessante que, antes mesmo de ser a quebra de um mandamento, o primeiro pecado da história, lá no Jardim do Éden,
ela acontece antes com uma quebra relacional. O ponto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como a gente mencionou agora há pouco, era lembrar a humanidade de que a autonomia era uma possibilidade, mas ela teria consequências drásticas. Então a gente precisa se lembrar, né, que no centro do Jardim do Éden, Deus coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou pai de criança pequena. Minha filha está com 9 anos agora, não está tão pequena, mas o caçula tem 4, né? E a gente tem um problema muito sério aqui de adição. A gente é viciado em chocolate, né? Todo mundo aqui. Então a gente tem um problema sério. E eu tenho que controlar o chocolate da criançada aqui em casa, né? Normalmente, quando eu quero esconder o chocolate, eu não quero que eles comam, eu coloco lá no armário de cima, porque eu sei que eles não vão alcançar. Ou eu enfio lá no meio da cenoura, na geladeira do brócolis, que eu sei que eles não vão fuçar lá, né? Deus, no entanto, quando coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele coloca no meio do jardim. Vocês já pararam para se perguntar por que de acho Deus faz isso? No centro do jardim ele coloca. As implicações disso são inúmeras, a gente não tem tempo de tratar de todas elas aqui, mas eu acho que uma das razões mais importantes por que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim é porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, Deus coloca lá para proteger a humanidade. Em que sentido? A árvore do conhecimento do bem e do mal é o mecanismo usado por Deus para lembrar a humanidade que a humanidade não é Deus. Que a humanidade precisa de Deus para continuar vivendo no Éden em sua presença. E o interessante é que o mandamento que Deus dá para Adão e Eva é 99,99% com a sua ênfase no lado positivo. Ao contrário do que a gente muitas vezes faz com o que Deus fala para Adão e Eva, Deus não fala, Adão e Eva, não comam dessa árvore. Não é isso que ele diz. Antes ele diz, comam tudo. Tudo isso aqui é de vocês. Vocês são livres, tudo que é meu é de vocês. Olha só. Só não comam dessa árvore. Porque essa árvore serve para lembrar vocês de que vocês não devem seguir o caminho da autonomia. Vocês foram criados para serem conhecedoras do bem e do mal, como eu, mas em dependência de mim, em relacionamento comigo, confiando em mim. Então, toda vez que vocês olharem para essa árvore, vocês vão se lembrar: ah, tá, tudo isso daqui depende da graça de Deus. Tudo isso daqui é pela graça de Deus. Não é pela minha autonomia. Portanto, comam tudo. Olha como eu amo vocês. Tudo isso aqui é de vocês. Só não comam disso daqui, porque isso aqui vai dar dor de barriga. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Certo? Agora, olha que interessante. Quando a serpente entra em cena, a primeira coisa que a serpente fala não é come, come, come. Não, olha que interessante. A primeira coisa que a serpente fala é fazer uma pergunta para Eva, no caso. E a pergunta que a serpente faz diz respeito ao quê? A palavra de Deus. Ela se aproxima de Eva e diz o quê? Foi isso mesmo que Deus disse? Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? A lógica é que a serpente quer convencer a Eva de que a proibição de Deus não foi para o bem deles, foi para o mal. É tipo a gente mesmo, né? Por que eu não posso ter várias esposas? Que Deus tirando, né? Por que eu não posso sonegar? Por que eu não posso roubar? Ah, esse Deus aí não tem amor, né? Esse Deus precisa de mais amor, né? É mais ou menos isso que a serpente está fazendo. Deus proíbe aquela árvore porque ele está pensando no bem da humanidade. Se eles seguirem o caminho da autonomia, eles vão morrer. Certo? A serpente vem e fala assim, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto. Olha só, ela muda a ênfase do que Deus falou para o lado negativo. Aí a serpente entra no jogo. Desculpa, a Eva entra no jogo, né? E fala, não, Deus falou, ela corrige a serpente e fala, não, Deus falou que a gente não pode comer, a gente pode comer de tudo, menos dessa árvore. Só que ela já entra no jogo quando ela vai além do que Deus disse. Ela diz assim, Deus falou que a gente não pode nem tocar nessa árvore. Ela intensifica
a proibição de Deus. E aqui a serpente encontra a oportunidade perfeita. Ela vai e diz o que para Eva? Sabe por que Deus falou que você não pode comer desse fruto? Porque ele está escondendo o jogo. Ele é mau caráter. Ele é golpista. Ele está enganando vocês. Ele não quer que vocês sejam como ele. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele. Então percebam que antes da Eva quebrar o mandamento, o que a serpente faz é colocar uma semente de desconfiança no caráter bondoso de Deus. Olha que interessante. Né? Por que isso é relevante para a gente entender as tentações de Jesus? Porque a isca que o tentador usa com Jesus é a mesma coisa. Olha só. Primeira tentação de Jesus tem tudo a ver com isso. Porque o aspecto, né, mais fundamental da nossa identidade como seres criados à imagem e semelhança de Deus tem a ver com o fato de que nós só podemos subsistir quando nós vivemos na dependência de Deus. O que é o pecado se não virar as costas para Deus e falar eu vou ser dono do meu próprio nariz? Agora, qual é o momento exato em que o tentador se aproxima de Jesus no deserto aqui no Evangelho de Mateus? É muito interessante, irmãos, que Mateus diz o seguinte no verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aqui eu leio isso e eu falo, muito obrigado, Mateus. Se você não tivesse falado, eu nunca imaginaria que Jesus ficou com fome depois de jejuar 40 dias. Agora, por que Mateus coloca essa explicação de que Jesus teve fome? Não é trivial, não, gente. Isso aqui é muito intencional da parte do Mateus. Mateus está dizendo, olha, Jesus estava mal, ele estava frágil, ele estava debilitado, ele estava morrendo de fome. Já tentou jejuar 40 dias e 40 noites? Eu nunca. Imagina, eu jejuo uma refeição, já fico chutando tudo aqui em casa, né? De mau humor. Teve fome. Certo? Agora, olha que coisa. Antes de Jesus ser levado pelo Espírito para o deserto, o que aconteceu, minha gente? Aconteceu é que o céu se abriu e veio uma voz de Deus falando, você é o meu filho, meu filhão, eu te amo, eu tenho muito prazer em você. Só que 40 dias depois, Jesus está com fome. Aí olha o que sai da boca do tentador. É uma espécie de pergunta retórica. Ele se aproxima de Jesus quando Jesus está com fome e ele diz, você não é filho de Deus? Você não falou? Você não ouviu a voz ali vindo do céu falando tu és meu filho amado? Esse Deus te trouxe aqui para esse deserto, rapaz. Que coisa horrorosa esse Deus, hein? Misericórdia. Ele não fez você cabeça, fez você cauda. Que coisa horrorosa esse Deus. Você não é filho de Deus, você está com fome. Meu, quer saber de uma coisa? Já que você é o filho de Deus, tá vendo essa pedra aqui? Não tá com uma cara de um beirute recheado? Não tá com uma cara de uma baguete bem saborosa? Transforma essa pedra em pão e come. Ou seja, o tentador está sugerindo exatamente a mesma coisa que ele sugeriu para Adão e Eva, para Eva, lá no Éden. Deus é mau caráter, Deus é sem vergonha, ele te abandonou aqui. E aí ele propõe para Jesus precisamente o caminho da autonomia. Vai, faz do seu jeito. Não vale a pena confiar nesse Deus, não. Faz do seu jeito. E olha que fascinante. Nesse momento, Jesus faz o que Eva e Adão deveriam ter feito. Quando Jesus ouve a sugestão do tentador de que Deus tinha o abandonado e que, portanto, valeria muito mais a pena ele seguir o caminho da autonomia, Jesus olha para ele e diz, não. Deus falou. Está escrito.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, não da sua boca, Satanás, mas da boca de Deus. Ou seja, Deus é bom sim. Portanto, eu vou confiar no que ele disse e ser fiel à minha vocação como ser humano de me conformar à sua palavra, ao seu caráter e de depender dele. E o interessante aqui é que nas 3 tentações por que Jesus passa aqui no deserto, das 3 vezes Jesus confronta o tentador citando a Bíblia, e em particular do texto de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é Deuteronômio 8:3. Depois Jesus cita Deuteronômio 6:16, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E depois 6:13, adore somente a Deus e somente a ele preste culto. Por que Deuteronômio é importante? Porque Deuteronômio é a lei que Deus dá para Israel no deserto, para que eles aprendam a voltar a confiar nele. É a aliança que Deus dá no deserto para Israel. Agora, avançando mais um pouquinho aqui, né? A ilusão da autonomia humana deturpou também a nossa vocação em relação ao próximo. Vocês se lembram que lá em Gênesis, a primeira consequência da autonomia humana, de eles comerem do fruto, é que os seus olhos se abrem, eles percebem que estão nus. O que é irônico é que Deus que criou eles nus, né? Mas eles olham para aquilo e eles ficam insatisfeitos com a maneira que o próprio Deus tinha criado eles. Eles se cobrem, se envergonham, se cobrem. E aí quando Deus se aproxima deles, pergunta por que vocês estão escondidos, vocês comeram do fruto e tal, né? E aí o Adão, ele olha para Deus e ele faz o que o Lula fez, né? Não, é culpa da minha esposa, foi a mulher que você me deu, né? E aí, a ironia aqui é que, na verdade, o que o Adão está fazendo é culpando Deus. Porque ele diz, foi essa coisa que você me deu. Se você não tivesse tido essa péssima ideia, eu não estaria aqui. E aí a serpente, por sua vez, a mulher vai culpar, por sua vez, a serpente. Então, a primeira consequência, a consequência imediata que a gente vê da autonomia humana é essa estranheza, essa necessidade de domínio. Né? É por isso que, tendo convidado Jesus a provar, primeiro para si mesmo que ele era de fato o Filho de Deus, não tendo conseguido, em seguida o tentador vai sugerir o quê? Que Jesus prove agora a sua identidade para os outros, pela via da autopromoção pública para as multidões. É isso que está por trás da experiência visionária que o tentador dá para Jesus sobre o pináculo do templo. Por que o tentador leva Jesus para o pináculo do templo, gente? Porque o pináculo do templo é o lugar onde está todo mundo vendo, é o lugar mais espetacular, é onde todo mundo está lá. É tipo o Instagram físico ali da Palestina do primeiro século. Né? Todo mundo está lá com seus olhos fixos ali. Né? E o interessante é que o tentador também sabe usar a Bíblia. Aliás, o tentador usa Salmo 91, diga-se de passagem, o que é muito irônico. Né? Salmo 91 é o salmo que os evangélicos gostam de deixar aberto, assim, né? Alguns, né? nas suas casas. Né? Quer dizer, já que Jesus, então, não abre mão da palavra de Deus, já que ele vai até o fim com aquilo que Deus disse, então o tentador vai usar a palavra de Deus e ele vai tentar convencer o próprio Jesus a usar também a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Você sabe que esse negócio de colocar Deus contra a parede foi ideia do diabo, né? E é isso que o diabo está tentando convencer Jesus. Não, beleza, Jesus, você vai viver pela palavra de Deus, então vamos fazer o seguinte, você pode usar a palavra de Deus para torcer o braço dele, para colocar Deus na parede. Já viram isso, irmãos, em algum lugar antes? Você usar a Bíblia para manipular Deus, né?
literalmente botar Deus na parede, né? Então, o que o tentador faz aqui? Beleza, Jesus, já que você vai viver pela palavra, então olha só, eu tenho uma ideia ainda melhor. Todo mundo adora ver um milagre pirotécnico. E está na Bíblia que Deus vai te proteger de todo mal, Salmo 91. Então olha só, já que você quer a Bíblia, olha o que a Bíblia pode fazer por você. Use a Bíblia ao seu favor, meu amigo. Cara, você não pode ficar no anonimato. Deus te chamou de filho lá no deserto. Você tem que se revelar ao mundo, você tem que ter muitos likes, você tem que ser um influenciador no YouTube, em todos os canais, cara. Use a Bíblia ao seu favor e corresponda aos anseios das massas. Está escrito em Salmo 91 que ele vai guardar você com os anjos. Então, olha que da hora. Meu, pula daqui. Os anjos vão vir e filma. Manda alguém fazer uma live dos anjos segurando você e impedindo que você caia no chão. Garanto para você que em questão de segundos você vai ter milhões de seguidores. Você vai ser mais que o Psy, né, daquela música Gangnam Style lá, né? Você vai ter muito mais visualizações do que ele. E aí aqui Jesus vai lembrar a gente de que o reconhecimento dos homens e a fama, mesmo que isso seja alcançado por meio da palavra de Deus, nunca foi um sinal da aprovação de Deus. E Jesus se recusa então a fazer da palavra de Deus um instrumento de poder e de autoafirmação sobre o seu próximo. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, então, o que nós vemos aqui é que o caminho que Jesus decide seguir é o caminho inverso da autonomia de Adão e Eva e de toda a humanidade depois deles, inclusive de Israel. O caminho que Jesus segue é o caminho da confiança em Deus, da conformidade com o seu caráter, ainda que isso signifique fome e anonimato. Ainda que Jesus tenha que passar fome e viver em anonimato, Jesus jamais abandonará o caminho da fidelidade a Deus e do serviço ao próximo, porque é somente nesse caminho que Deus é verdadeiramente conhecido. É por isso que a gente tem que ficar muito preocupado com a nova tendência no meio evangélico hoje, que é da teologia do coaching gospel, né? Hoje os nossos púlpitos estão cada vez mais vazios de expositores da palavra de Deus e mais cheios de pessoas que fazem as pessoas se sentirem bem, né? De pessoas que vão lembrar as massas do quão especiais elas são, né? De pessoas que vão justamente pregar o que o tentador pregou para Jesus. Cara, vai lá, tá na Bíblia. Você é o cara, Deus não vive sem você. E finalmente, então, tendo gastado todas as suas fichas, o diabo vai tentar dar uma cartada final, oferecendo agora ele mesmo uma ajuda para que Jesus pudesse ser bem-sucedido em sua missão. E olha, isso daqui é tenebroso. É o diabo oferecendo uma ajuda para o Messias cumprir a vocação messiânica dele. Olha que coisa. E aí o tentador faz o quê? Como uma última tentativa, né? Ele promete entregar a Jesus, sem resistência alguma, todos os reinos do mundo. Notem, portanto, que o que o diabo oferece para Jesus não era algo necessariamente ruim. E essa que é a questão, né? A tentação só é tentação porque ela parece uma coisa boa. Na verdade, o diabo está prometendo entregar para Jesus o que Jesus veio de fato fazer, que é pegar todos os reinos do mundo. Governar sobre todos os reinos do mundo. O problema é que o tentador oferece essa ajuda a Jesus com uma condição de que Jesus se prostrasse e adorasse o tentador.
E aqui vale a pena a gente esclarecer que quando o diabo fala assim para Jesus, vou entregar tudo para você sem resistência, vou dar de graça, se você simplesmente se curvar e me adorar, aqui o tentador não está sugerindo que Jesus pegue um violão e faça um louvorzão para ele, um louvorzão satânico, né? Ele não está falando para Jesus, vem e me adora desse jeito. Esse adorar ao capeta não é um louvorzão num estádio de futebol. Certo? O que é essa adoração que o tentador está propondo para Jesus? O tentador está propondo que Jesus receba todos os reinos do mundo trilhando o caminho do diabo, imitando o jeito de ser do diabo. Em outras palavras, o tentador promete sucesso para Jesus se Jesus seguir o atalho da corrupção, do pragmatismo, da força bruta, da violência, do maquiavelismo. O que o diabo está propondo para ele é, olha, os fins justificam os meios. Segue os meus caminhos, segue o meu jeitinho, que eu vou colocar você sobre todos os reinos do mundo. Já viram isso, irmãos e irmãs? As pessoas vendendo a alma para ter hegemonia política? Pessoas que se dizem cristãs, negociando caráter para poder vencer os seus inimigos na esfera pública. É isso que o tentador propôs para Jesus. Segue os meus caminhos. Só que os fins não justificam os meios, né? E a morte de Jesus na cruz tem poder para nos salvar dos nossos pecados e da nossa morte, precisamente porque Jesus não seguiu o caminho dos fins que justificam os meios. Ele foi fiel até o fim. E Jesus sabia que para Deus os meios sempre foram tão importantes quanto o fim. Conhecer o bem e o mal sempre foi o fim para o qual Deus tinha destinado Adão e Eva, mas o meio deveria ser dependência e confiança em Deus. Eles buscaram um outro meio. O fim foi outro. E acima de tudo, Jesus sabia que a restauração do reinado de Deus na terra não seria um evento meramente militarista, mas sim a inauguração de um jeito de ser pautado no caráter de Deus. Então Jesus põe um ponto final nessa história das tentações, vivendo decididamente a mais suprema vocação humana. É por isso que ele conclui chamando atenção para aquilo que expressa o ponto alto da vocação humana. Ele olha para o tentador e diz, sai para lá, afaste-se de mim, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Para encerrar, então, eu diria que as implicações de tudo isso são inúmeras. E eu queria até ver o que os irmãos e as irmãs têm a dizer em seguida. Mas a boa notícia, então, é que isso que a gente vê nas tentações de Jesus é que aquilo que Adão e Eva deixaram de fazer em um jardim, e que, portanto, isso afetou todos nós, Jesus, por outro lado, fez por todos nós no deserto da condição caída de Gênesis 3. Portanto, a mesma certeza que nós temos de que morreremos por causa do pecado de Adão e Eva, o que as tentações de Jesus nos asseguram é de que nós podemos ter a mesma certeza de que ressuscitaremos por causa do mérito de Cristo. Assim como todos nós morremos por causa de Adão e Eva, porque nós sabemos que Jesus não fracassou nas tentações, e em nenhum momento depois, a gente sabe que a gente vai viver com ele por causa do mérito dele. E a pergunta então que a gente faz, talvez para digerir tudo isso, é como é que isso informa as nossas vidas dentro de casa, no nosso ministério, enfim, no nosso trabalho, em tudo aquilo que a gente faz na vida. Então, que Deus nos abençoe. Eu vou passar o microfone agora de volta para o irmão Wesley,
ou para o pastor Jaziel, não sei para que eu tenho que passar, mas que Deus nos abençoe. Muito bem. Ouro puro. Queria fazer a primeira pergunta e depois a gente abre para todo mundo, né? Não precisa ser pergunta também, né, pastor? Pode ser comentários aí, reações. É que nos comentários, geralmente, a gente quer ensinar e não quer aprender, né? Então, você quer aprender. o doutor Bernardo, agora até fica chato chamar você de doutor Bernardo, né? Ô servo Bernardo! Por que os teólogos falam no já e o ainda não? Se em Cristo foi tudo já, não existe o ainda não em Cristo. Já. Mas quando chega em nós, aí os teólogos falam é já e o ainda não. Ele não é tudo já em Jesus. Em Jesus tem o ainda não, né? Ele lá mais para frente em seu ministério, Jesus vai falar do ainda não também, né? Ele vai falar que na última ceia, por exemplo, que ele não vai tomar do fruto da vinha enquanto ele não consumar o reino, né? Nos outros evangelhos, em Lucas em particular, ele vai falar da descida do Espírito Santo. Em João ele vai falar do outro Paráclito, né? Então existe sim o ainda não. A questão é que o já está aí, o já aconteceu. Então a gente vive à luz do já com o olho no ainda não. Né? Eu acho que é uma questão de ênfase, pastor. A gente tende a dar ênfase a uma das duas coisas, mas a gente precisa manter as duas coisas juntas, né? As duas coisas formam um todo. Wesley, pode comentar as perguntas. Zé, eu tenho. Deixa eu perguntar aqui. As perguntas. Primeiro um prazer, né, estar com os amados irmãos e participar desse momento. A gente não está tendo aí o PAN presencial, mas acaba que a gente está tendo esse momento virtual, que é muito interessante. Também, eu não conhecia o Dr. Bernard, realmente um privilégio, um prazer estar ouvindo aqui. Estou falando baixo porque eu estou no quarto com meu filho, recém-nascido. Ele agora nasceu sexta-feira, eu estou falando baixinho aqui que eu estou de olho nele. Mas, doutor Bernardo, eu tenho uma dúvida. A gente sabe dessa questão da dupla natureza de Cristo, mas é uma coisa que já acontece já desde do primeiro século da era cristã, né, sobre a questão de Cristo 100% homem, 100% Deus, e é uma coisa que já vem de séculos, né? Eu queria muito que o senhor pudesse estar compartilhando com a gente aqui a sua perspectiva desse assunto, porque eu tenho visto muitos pregadores falando que não existe dupla natureza de Cristo quando Cristo está na Terra. Ou seja, quando ele está na Terra, ele é homem, depois, quando ele ressuscita, ele se torna Deus. Né? Ele era Deus antes, não é Deus durante, e se torna Deus novamente depois. Eu queria muito que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, obrigado. Imagina, olha só, a minha perspectiva sobre a natureza divina e humana de Jesus é que ele foi Deus homem, Deus em carne, ponto. Eu não sei explicar a dinâmica. E eu acho que essa tendência que o irmão está dizendo aí, que tem hoje de pregadores dizendo que enquanto na Terra ele foi homem, é uma tentativa do pessoal lidar com esse profundo mistério da encarnação. Só que é uma tentativa muito horrorosa, não cola. É uma tentativa falsa. Aliás, toda heresia cristológica que surge ao longo da história surge a partir de tentativas de tentar explicar a encarnação de forma racional. Irmãos, não façam isso, faz muito mal para a saúde. Ninguém consegue explicar a encarnação. Nem os discípulos. Nem os discípulos. Vocês lembram daquela passagem? Tem várias passagens dos evangelhos que sugerem isso. Eu gosto muito de uma, tem todas, a gente poderia mencionar várias, mas para ganhar tempo, deixa eu mencionar só uma. Vocês lembram daquela passagem que
Jesus manda os discípulos irem para o outro lado do Mar da Galileia, e aí Jesus entra também no barco, né? E aí no meio do caminho acontece a mãe de todas as tempestades, e aí os discípulos acham que vão morrer. Vocês lembram dessa passagem? Eles estão desesperados. E eles estão desesperados por duas razões. Primeiro, porque eles acham que vão morrer. E segundo, contra as forças do mar e da tempestade, não tem o que fazer. Porque no pensamento judaico, no pensamento semítico, o mar bravio e as tempestades, elas representam as forças indomáveis, caóticas, que somente Deus tem controle sobre elas. Lembra lá no livro de Jó? Jó fica quieto o livro inteiro, né? Com exceção ali do começo, que ele bate um papo com o acusador ali e tal. Mas depois, Deus vai aparecer em cena só lá nos últimos capítulos. E quando Deus finalmente aparece em cena para falar com o Jó, ele fala da onde? Ele fala da tempestade. Por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte para Jó, né? Aliás, Deus literalmente diz essas coisas para Jó, né? Vocês se acham tão sábios para explicar o que está acontecendo, né? Vocês pecam o Leviatã com o anzol, por um acaso? Onde vocês estavam quando eu criei todas as... Acho que travou. Ou só para mim aqui? Travou. Travou mesmo. Travou Sem aqui som. para mim. Continua gravando, não se preocupe. Mas eu acho que travou ele lá, Gesiel. Ele deve ter... ele já volta aí, né? Então... Vamos fazer o seguinte, enquanto é mais fácil, que nós estávamos com 47 participantes. Então, no chat você escreve, o Miguel fez a inscrição e eu também. Daí você pode fazer isso lá, tá bom? Eu acho que eu voltei. Já voltou. Todos me ouvem Sim, bem? estamos ouvindo. Pode falar. Desde manhã cedo eu estou tendo problema com a internet aqui em casa, então peço desculpas, acontece mesmo aqui. Onde que travou? Quando eu estava falando do Jó? Isso. Deus está falando com o Jó da Pescar o Leviatã. Então, aí quando Deus fala da tempestade, ele fala da tempestade de propósito, porque ele quer mostrar para Jó, olha Jó, a tempestade que você enxerga como uma força indomável, para mim é um meio de comunicação, é o meu megafone simplesmente, né? Então, quando os discípulos estão olhando aquela tempestade, eles estão falando, cara, já era. Olha, foi bom te conhecer, não tem o que a gente fazer. Aí eles olham para Jesus e o cabra está dormindo, né? Que coisa, né? E aí eles vão acordar Jesus. Só que eu acho que quando os discípulos vão acordar Jesus, eles vão acordar Jesus não achando que Jesus vai fazer alguma coisa muito extraordinária. Eu acho que eles vão acordar Jesus pensando assim, olha, não é possível que você está dormindo, né? Faz alguma coisa aí, né? Tipo trabalho em grupo, aquele cara que não faz nada e só coloca o nome no final, né? Faz alguma coisa. E segundo, eu acho que o que eles estão esperando que Jesus faça é o quê? Pelo menos ora. A gente já viu você fazer algumas coisas interessantes. A gente já viu você curar algumas pessoas. Ora aí, porque talvez Deus te ouça e a gente não morra. Aí olha só que bizarro, né, irmãos? Jesus levanta do sono dele e aí ele não se ajoelha, ele não dá as mãos, ele não fecha o olho, ele não faz o sinal da cruz, ele não faz nada. Ele olha para o mar bravio e para aquela tempestade, que é a mãe de todas as tempestades, ele olha no olho daquele troço e ele fala duas palavras. Silêncio e cala-te. E aí, olha só, né? Acontece. E aí o mais fascinante de tudo é que depois que acontece, os discípulos estão com mais medo agora de Jesus do que eles estavam da tempestade. Sabe por quê? Porque eles sabem, eles são judeus, eles conhecem a Bíblia deles.
Eles sabem que o único que tem autoridade e poder para dar ordens direta ao mar e à tempestade, e o mar e a tempestade obedecem, sabe quem é? Yahweh, o Deus que havia tirado o seu povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Só que olha só, agora quem acabou de fazer isso foi esse filho de carpinteiro. Esse filho de carpinteiro acabou de fazer aquilo que a gente sabe na Bíblia que só Yahweh pode fazer. É por isso que a única coisa que consegue sair da boca dos discípulos naquele momento é o quê? Quem é este? Quem é esse? E ali não é eles perguntando o CPF de Jesus. É eles, literalmente, dizendo, a gente sabe quem é o único que pode fazer tudo isso, mas esse filho de carpinteiro acabou de fazer. Logo, cacetada, quem é esse cara então? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? A questão, Rodrigo, né, o irmão que fez a pergunta, a questão, Rodrigo, é que nem Marcos, nem Mateus e nem Lucas, nem os autores do Novo Testamento sabem explicar aquilo. É muito interessante. Marcos, Mateus e Lucas estão com a faca e o queijo na mão para pegar a caneta e falar assim, portanto, isso significa que Jesus Cristo de Nazaré é 100% Deus e 100% homem, eternamente subsistindo nas duas pessoas, ou nas três, no caso, com o Espírito. Eles não começam a formular uma doutrina da Trindade. Por quê? Porque é um mistério. Nem eles sabem explicar a encarnação. Não dá para explicar a encarnação. A única coisa que eles fazem, portanto, é dizer o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E os discípulos entenderam as implicações disso. Tanto é que eles perguntaram quem é esse. Portanto, é isso. Esse filho de carpinteiro, ele tem autoridade que somente Yahweh tem para realizar as coisas. E é com isso que a gente tem que ficar. Jesus é Deus em carne. Ponto final. Pergunta como? Eu sei lá, não sei. Eu não sei como é que a química da coisa. Ele foi Yahweh em carne e osso que cumpriu a vocação humana por nós de forma plena e perfeita. Mas como? Eu não sei. Essa é a resposta que eu daria para a pergunta do irmão. Excelente, obrigado. Nada, eu acho que quando a gente vai além do eu não sei, quando o assunto é a Trindade, a gente entra em apuros. Não façamos isso, irmãos. Bom, pelo jeito eu sou o próximo, né? Joia, vamos lá. Falou. Doutor Bernardo, o senhor citou sobre o batismo de João o Batista, né? O que batizava. E, de repente, a gente vê essa prática, mas olhando para o Antigo Testamento, procurando, não acha como começou essa prática. Tem alguma coisa, tem alguma relevância, alguma coisa que aconteceu no passado para ter essa prática do batismo? Porque parece que surgiu do nada aquele negócio. De repente apareceu e está batizando. Na verdade, a prática do batismo de João, ela está ancorada na lei levítica de purificação. O sujeito, quando ele vai adorar a Deus no templo, numa data especial em particular, ele precisa se banhar, ele precisa se purificar, né? Tem os ritos de purificação. Agora, em Levítico não tem uma conotação escatológica isso. Isso aí faz parte do sistema sacrificial cultico de Israel mesmo. O que acontece quando a gente chega no primeiro século ali é que a coisa está tão feia, né? Infelizmente a gente não vai ter tempo de recapitular nem sequer os pontos mais importantes da história do povo judeu do pós-exílio até o primeiro século, mas, assim, sendo muito simplista, é uma história muito complexa do ponto de vista político-religioso, né? E o que acontece é que surgem alguns movimentos de resistência e de restauração. Por quê? Porque alguns judeus piedosos começaram a ver como é que estava a situação do povo
lá, antes e depois da revolta dos Macabeus, o próprio governo dos Asmoneus ali foi uma coisa muito bagunçada, que alguns judeus mais radicais e piedosos começaram a enxergar que Deus precisava voltar logo e cumprir logo as promessas direito, porque o bicho estava pegando. Né? Então, um grupo muito peculiar nesse sentido, que tinha essa inclinação crítica em relação ao status quo e que, portanto, começou a alimentar certas expectativas escatológicas, foi a comunidade de Qumran, de onde vêm os manuscritos do Mar Morto. Então, eles, por exemplo, se diziam um reino de sacerdotes, eles foram fundados por sacerdotes, né, que encararam ali a elite sacerdotal de Jerusalém como absolutamente corrupta. Então, eles pensaram, cara, isso aqui não tem jeito mesmo, vamos para o deserto. E o que é muito interessante é que lá na comunidade de Qumran, porque eles se consideravam uma comunidade sacerdotal e eles tinham ido para o deserto para se preparar para o retorno de Deus, para o último dia, para o dia em que Deus apareceria em cena mesmo para julgar os ímpios e tudo mais, eles praticavam muito, sabe o quê? Lavagem. Eles se banhavam no mínimo 3 vezes por dia. Então, eu infelizmente nunca fui para Israel ainda, né? Mas quem já foi, quem já visitou ali Qumran, sabe que tem piscinas e piscinas ali, né? Primeiro porque morar no deserto é quente para chuchu, né? Precisa de piscina, mas brincadeira. Mas fora isso, tem essa ênfase da comunidade de Qumran pela pureza. Então eles se banhavam para se purificar à luz de Levítico, mas ao mesmo tempo eles mantinham-se puros o tempo todo porque eles achavam que a qualquer momento o Senhor se manifestaria na história de novo. E aí a gente está preparado quando isso acontecer. Então é mais ou menos na virada das eras que a prática do batismo ganha essa conotação escatológica. E olha que coisa interessante. Sabe qual que é o lema, qual o texto bíblico que a comunidade de Qumran usava como lema para se autodefinir como comunidade? Eles se diziam: a voz do que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor. Eles se purificavam porque eles achavam que por meio daquela prática eles estariam antecipando, preparando o caminho para o retorno do Senhor ao seu povo e à terra. E olha que interessante, né? Quem vem nos evangelhos pregando no deserto, dizendo: eu sou a voz que clama do deserto, preparando o caminho para o Senhor, e batizando com água. E quem é de linhagem sacerdotal também? A gente sabe, né, por meio de Lucas, que a mãe a Isabel era uma aronida, né? Ela era uma descendente de Arão. Então, que coisa. Os estudiosos discutem ainda se João Batista era ou não um membro da comunidade de Qumran, né? E ninguém tem certeza disso porque a gente não tem evidência, mas eu tenho fortes suspeitas de que João Batista foi membro da comunidade de Qumran. Né? Posso estar errado, mas eu acho que o retrato que a gente tem de todos os lados é muito eloquente. Então é nesse sentido que vem o cunho escatológico do batismo de João. Ajuda? Responde? Ok, obrigado. Deixa eu só dar uma indicação. Olha, vocês estão vendo ali no chat, tem assim, 1 Wesley, 2 André, que é as pessoas que querem fazer pergunta ou comentário. Então você pode colocar o 3 / o próximo, para eu não me perder aqui, para me ajudar também. Dr. Bernardo, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta em cima de 2 coisas que foi muito significativo para mim, né? Uhum. A questão da tentação de Adão e Eva, onde Satanás coloca em dúvida a palavra de Deus, e eu coloco aí que dúvida é o oposto de confiança e fé, que nós temos que ter confiança e fé na palavra de Deus. E daquilo que foi falado que Israel não conseguiu cumprir o chamado, né? E eu vejo o apóstolo Paulo ali, quando nos ensina sobre a ceia, comer o pão, né? Tomar do vinho, ter a nova aliança,
em 1 Coríntios 11, ele começa no capítulo 10, falando que Israel passou pelo batismo através da nuvem e do mar, né? E isso é muito significativo. Então, Jesus teve fome ali no deserto e o apóstolo Paulo ministra a ceia, mas falando, lembre-se do batismo. Vocês passaram pelo deserto, como Jesus passou ali nesse contexto, né? Então, quando você falou a respeito da plenitude de Jesus e o Jaziel falou o já e o ainda não, é que para nós ainda tem que se cumprir algumas coisas para nós termos confiança na palavra de Deus e colocar a nossa expectativa na palavra de Deus e não trazer a falta de fé ou a dúvida para o nosso coração. E aí, por que nós, homens, colocamos mais confiança na nossa palavra do que na palavra de Deus nesse sentido? Essa eu sei que é uma pergunta difícil, né, para a gente responder, mas dentro desse aspecto aí é muito interessante ver o que Satanás faz, que nós possamos esquecer da palavra de Deus ou duvidar da palavra de Deus. Essa é a colocação. Obrigado. Nossa, muita coisa aí. Ali, 1 Coríntios é Paulo fazendo teologia bíblica. É Paulo fazendo o que a gente fez aqui com Mateus mesmo. Ele compara a travessia do Mar Vermelho ao batismo. Ele compara, inclusive, a rocha da qual saiu água com Cristo. Sim. E ali é uma coisa sensacional que Paulo está fazendo, mas não sei se a gente vai ter tempo de falar. Agora, a questão de Israel ter falhado, eu diria o seguinte, que no final das contas, Israel não falhou. Por quê? Porque Israel é Israel. Jesus é Israel. Jesus é o representante de Israel. Então, ele vem levar a história de Israel ao seu ponto culminante. Então, isso é uma coisa que as pessoas entendem de forma muito equivocada, né? Não, Israel falhou, mas aí Jesus entrou em cena. Não. Jesus, ele é israelita. Ele é o Messias de Israel. Jesus não foi escandinavo, né? Ele não foi russo, coreano, brasileiro. Jesus foi o Messias de Israel. Ele é Israel. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que dizer que Israel cumpre a sua vocação plena em Cristo também, em Jesus. Agora, com certeza, essa coisa da dúvida e da falta e da confiança, eu só diria o seguinte, que dúvida às vezes conota uma coisa mais cognitiva, né? E não é isso que a gente está se referindo. Dúvida faz parte. Dúvida do ponto de vista cognitivo faz parte. Não é isso que está acontecendo no Éden. Ali é uma desconfiança. Eu prefiro o termo desconfiança. Porque tem mais a ver com essa ideia da relação, né? Eu não sei esse cara, hein? Então é uma coisa mais que o centro é o caráter de Deus, né? É o pessoal desconfiado da bondade de Deus, né? E eu acho que a gente ainda tem essa tendência porque isso afetou demais a gente. Isso que aconteceu em Gênesis 3 inclinou a nossa natureza para esse lado da autonomia. A gente já nasce, começo de conversa, né? A gente já nasce fora do Éden, né? Então é uma coisa muito complicada para a gente fazer mesmo, né? Mas Cristo supera tudo isso por nós, né? E é em Cristo, então, que a gente é reconduzido a essa nossa vocação. Mas obrigado, muito, muito bacana o seu aporte. Mano. Obrigado. O André agora, então. André, pode abrir o teu microfone. Oi. Sim, diga, André. Professor Bernardo, obrigado pela exposição. É muito bom falar sobre esse assunto, muito bom ouvi-lo. Eu queria perguntar e comentar a respeito... Está ouvindo bem? Que meu microfone é meio complicadinho. Dentro da nossa exposição, a ideia do deserto como um lugar de conversão / confronto,
que está presente em João Batista, no sentido, o deserto como esse lugar de chamado arrependimento, confronto e conversão. Na tentação de Jesus, o deserto é o lugar de confronto da sua espiritualidade. Aquilo que você colocou também, o que acontece com o povo sai do Egito, mas é confrontado no deserto. E aí eu trago uma leitura de Henry Nouwen a respeito, por exemplo, do movimento monástico a partir do século IV, e essa leitura de que os monges encontraram no deserto esse lugar de conversão e confronto, fugindo de um cristianismo secularizado ali a partir do século IV. Então, o que eu quero chegar aqui, Henry Nouwen faz uma leitura de uma busca de uma vida devocional a partir daquilo que o movimento monástico encontrou no deserto, que é solidão, silêncio e oração. E aí, trazendo para nós, né, fazendo essa reflexão a respeito da tentação, do deserto, ministerialmente falando, qual é a leitura que você faz do deserto, da importância de um deserto na vida ministerial nossa, do pastor, e o que é esse deserto? Olhando para João Batista, olhando para Jesus, olhando para o que o povo passou no deserto. É vida devocional? O que é esse lugar de confronto e conversão? Uhum. Legal, obrigado pela pergunta. Realmente, metáforas sempre mudam o seu referente dependendo do contexto. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pegar uma imagem bíblica e absolutizar o seu sentido e dizer que sempre significa isso, né? Porque tanto na Bíblia isso é falso, né? Na Bíblia a gente vê metáforas mudando de sentido dependendo da situação, mas na própria história, né? Então, no movimento monástico, o deserto ganha esse significado de retirada, de silêncio, de devoção, né? De conversão, porque a cidade se tornou um deserto e eles não sabem. Então, eu vou para o deserto para fazer, então, do deserto aquilo que a cidade não consegue fazer, né? Agora, na Bíblia, se a gente, em particular aqui o que está acontecendo na tentação de Jesus, em paralelo ou talvez em continuidade com aquilo que aconteceu com Israel, eu responderia a sua pergunta da seguinte maneira: o deserto é uma metáfora para o próprio ministério em si. O que é um ministério? O ministério é a manifestação da presença de Deus no deserto, que é o mundo pós-Gênesis 3. Então, é muito significativo que, se a gente olhar para a história de Israel, eles fazem aquela peregrinação durante 40 anos no deserto, só que olha que coisa interessante. No deserto, em Israel, no centro da nação, está um troço chamado tabernáculo. Né? E o que é o tabernáculo? O tabernáculo é o lugar no tempo e no espaço onde a presença de Deus toca a terra. Certo? Tanto é que se a gente lê a descrição que Deus dá para a construção as instruções para a construção do tabernáculo e eventualmente as instruções que Deus dá para a construção do templo lá de Salomão, a gente vai ver que a linguagem e os símbolos usados, os objetos, usados na construção tanto do tabernáculo como do templo, tem uma simbologia muito forte que remonta ao Éden. Flores, imagens de querubins tampando ali o lugar mais santo. Porque o tabernáculo serve esse propósito. Ela é uma representação do Éden. É o espaço onde a presença de Deus toca a terra. Por isso que o livro de Êxodo termina com a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Porque isso já aponta para uma espécie de início de resolução daquilo que foi iniciado em Gênesis 3. Então, se a gente leva em consideração que o deserto em Israel
Aqui ele representa a realidade do cosmo pós-Gênesis 3. É ali no deserto que Deus manda Israel, o povo dele agora, que está em continuidade com Adão e Eva, né, para representar, para ser o lugar, o povo que vai fazer a manutenção do cosmo como espaço sagrado de Deus, né? Ali a gente vê, então, a habitação de Deus naquele deserto. Então, eu diria que o deserto é uma imagem que descreve a própria natureza do ministério pastoral nesse sentido. O ministério pastoral é a gente entrar no deserto, na realidade de Gênesis 3, que ainda define a vida de muitas pessoas, e por meio das escrituras, por meio do poder do Espírito, por meio, enfim, do nosso serviço e da nossa fidelidade a Deus, trazer a realidade do novo Éden, da presença de Deus nesse deserto das pessoas. É assim que eu definiria, talvez, o deserto no ministério. Obrigado. Amém. Joia. Muito bem, gente. Nosso tempo se foi, nem doeu, e passou rápido. E não sei se vocês todos sabem, mas esse é um trabalho do PAN, Projeto Amigos de Ministério, Projeto Amigos Pastores, e a gente tem um encontro sempre, era para ser presencial aqui de cada semestre, a gente ficava 3 dias aqui, sexta, sábado e domingo, já fizemos mais de 20 encontros. Não, é segunda, terça e quarta, desculpa, mas estamos fazendo virtual. Estou feliz porque vocês atenderam o convite. Os outros encontros, muito pouca gente, mas dessa vez vocês... E valeu a pena, né? Maravilhoso. Tudo isso está gravado no YouTube, é só você entrar no YouTube, só que não é Jovens da Verdade, é dinossauro, porque esse trabalho aqui é dos dinossauros, os antigos do JV. Então é Dinossauros do JV PAN, Projeto Amigos do Ministério, e você vai ter não só o Bernardo, mas vai ter outros que conversaram com a gente e nos edificaram muito. E vamos marcar o próximo e vocês ficam sabendo. Se você não é do grupo do WhatsApp do PAN, você pode pedir para o André, que está aqui, ele é administrador do grupo, mas vou pedir para ele me pôr também de administrador, para eu poder pôr meus amigos no grupo. Você também não precisa participar do grupo, porque se você está aqui é porque você está ou na minha lista ou na lista de algum amigo, então a gente vai passando um para o outro para participar. Aziel, só lembrar que se tudo der certo, nós vamos ter um encontro presencial do PAN no dia 30 de outubro aqui em Curitiba. Vai ser um dia só, provavelmente no Lar Betânia. Então, nós vamos passar as outras informações, mas a gente gostaria de ter um encontro presencial, se for possível, se tudo normalizar a respeito do isolamento social. Então, só marcar a data que a gente está prevendo, dia 30 de outubro, um encontro aqui em Curitiba. Ok. Então, André, você quer agradecer o Bernard Shaw? Agradeço a presença das mulheres. Agradeço a presença das mulheres. Das pastoras. E eu quero dizer que o Bernard Shaw não é da FLAM. Não sei por que ele não é da FLAM. Eu não tenho resposta para isso. Assim como ele não tem resposta para a encarnação de Jesus, a gente não tem resposta por que ele não é dos Jovens da Verdade. Ele é professor do Seminário Servos de Cristo. E lá tem graduação, pós-graduação e doutorado. E aqui na FLAM também nós temos graduação e pós-graduação, só não temos doutorado. Mas estou pensando no próximo PAN convidar outro professor, que é nosso também e é dos Servos de Cristo, que é o reverendo Ricardo Barbosa. Nós tivemos o último módulo de doutorado com ele e foi maravilhoso, ouro puro também.
Então, vocês vão receber as informações. Bernardo, você é nota 10. Não vou elogiar muito, não, porque senão você vai me chamar de Satanás, entendeu? Então... E o responsável pelo PAN é o meu filho André. Então, as últimas palavras, André, e a oração final. Amém, amém. Obrigado mais uma vez, professor Bernardo. Não tinha ainda tido a oportunidade de ouvi-lo. Meu pai sempre faz muita propaganda, ficou encantado aí com as suas aulas e foi bênção para nós. Esperamos poder ter outras oportunidades, viu, professor? Amém. Se Deus quiser, a gente está junto de novo. Foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. E esperamos ter a oportunidade de fazer com você, né, depois um encontro também presencial e vai ser bastante proveitoso. Vamos orar então, queridos, agradecendo a Deus esse tempo precioso. Alguns estão deixando aqui telefone para acrescentar no PAN, a gente vai anotar direitinho e a gente põe lá no grupo do PAN para vocês ficarem por dentro aí das próximas programações também, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado a Deus por esse tempo que o Senhor nos permitiu de aprender e refletir na Tua palavra, no ministério, Senhor, foi de fato muito bom. Teu Espírito falou conosco, Pai, e nós agradecemos por isso, agradecemos por esse tempo, Senhor. Ó Deus, pedimos Tua bênção e graça na vida do professor Bernardo, que a cada dia o Senhor o renove em sabedoria, como tem feito, ó Deus, e abençoando o seu ministério, ó Pai, no nome de Jesus. Peço, Senhor, por cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco, estiveram conosco nessa manhã também, refletindo. Ó Deus, vivemos tempos tão difíceis, Senhor, e precisamos da sua graça, orientação, sabedoria, ó Pai, para esse tempo, ó Deus. Que essa revelação a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ó Deus, que teu Espírito nos leve de fato a isso, ó Pai, e isso nos dê esse norte no nosso ministério e de fato nos abençoe, ó Pai, nos ajude a trabalhar para o Teu reino e para a Tua igreja, Senhor. Cuida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, é o que nós pedimos. Abençoa esse ministério, ó Deus, e que esse espaço aqui do PAN possa continuar existindo, abençoando, trocando experiências, Senhor, aqui entre os irmãos, ó Deus, que estão no ministério pastoral. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.